Olá, meus amores, boa tarde. Tudo joinha com vocês? Como vocês estão? Passaram bem o final de semana? Tá chegando outro final de semana? Tudo em cima? Então vamos lá. Hoje nossa aula é de história. Vamos finalizar nossa apostila, né, do segundo bimestre, para podermos começar a próxima. Então vamos lá. Página 196, tá? Na página 196, nós vamos estudar mais, agora falando sobre as indústrias. Nós já estudamos sobre senzala, nós já estudamos sobre o café, agora vamos estudar sobre as indústrias. Então vamos lá. Primeiras indústrias, mais mudanças. Grande parte do lucro proveniente da venda do café foi direcionada para o desenvolvimento da indústria, que se intensificou por volta de 1950. Primeiramente, se destacou na produção de alimentos, fios, tecidos e outros produtos do dia a dia. A atividade industrial era a nova atividade econômica e passou a atrair imigrantes de diferentes partes do mundo. Ou seja, várias pessoas dos lugares do mundo estavam vindo para o Brasil, gente da Europa, gente dos Estados Unidos, gente de todos os lugares do mundo, certo? Eles se dedicavam ao trabalho como sapateiros, pedreiros, marceneiros e também como operários nas fábricas, sendo a maioria de origem italiana. Então, a maioria das pessoas que estavam vindo era de italiano, mas tinha de outras partes do mundo também. Veja algumas imagens de trabalhadores dessa época. Aí nós temos 3 imagens, né? Temos as imagens das fábricas, eles fazendo essas duas aqui. São imagens dentro da fábrica, essa e essa. Aqui é na frente da fábrica. Então, você vê que tinha bastante gente, né? Você vê que tinha mulheres, aqui é mulher. Então, tinha bastante gente. Então, o que aconteceu? Assim que acabou a época do café, já começou com a época da indústria. E começou a atrair mais e mais pessoas. O café já estava atraindo. Com a indústria, atraiu mais pessoas ainda. Maioria italiana. Joia? Então, vamos para a próxima página. Algumas fábricas construíram vilas para acolher seus operários. Em muitas das casas dessas vilas operárias viviam várias famílias. Eram os cortiços, onde as condições de vida eram precárias. Observe, o que eram cortiços? Eram uma vila, só que não eram casas. Eram praticamente quartos e muitas das vezes era um quarto para 4, 5 famílias. Então, você não tinha privacidade, você não tinha higiene, porque a quantidade de gente que morava ali não era capaz de servir para a quantidade de banheiro que tinha. Tinha mais gente do que banheiro. Não tinha aquele espaço direito, você pode ver aqui, ó, as roupas estendidas tudo no meio do caminho por onde as pessoas passam. Então, a roupa também não ficava 100% limpa, né? Então, era uma condição muito precária, tá? Era ali realmente só para quem não tinha condições mesmo de ter a sua casa. Eles moravam nos cortiços. E automaticamente era sujo, né? Porque se tem muita gente para um espaço pequeno, vai ter muito lixo. Então, era realmente um lugar difícil de se viver. Então, vamos continuar a leitura. A vida na cidade se transforma rapidamente e o modo de vida fica cada vez mais acelerado. Era comum andar pelas ruas do centro e de outros bairros e ouvir várias pessoas falando diferentes idiomas, como o italiano, o português, o espanhol, entre outros. Ou seja, tinha gente da Itália, tinha gente de Portugal e tinha gente da Espanha, né? Então, você ouvia ali, passando por uma ruazinha, vários idiomas. Muitas mudanças começaram a acontecer pela necessidade de transporte, moradia, educação, saneamento básico e saneamento básico. O centro da cidade era onde se localizava o comércio, e nos bairros mais distantes do centro ficavam as fábricas. As ruas começaram a ser ampliadas e receberam calçamento para a circulação dos bondes e automóveis, que eram poucos. Como eu falei na última aula, automóveis era muito raro, poucas pessoas tinham porque era muito caro. Então, eles começaram a investir em bonde, que era uma forma das pessoas se locomoverem de um lado para o outro,
porque estavam chegando mais gente, mas não tinha como, né, as pessoas irem de um lugar para o outro, porque não tinha ônibus naquela época. Então, eles criaram o bonde, tá? Então, agora nós vamos para a próxima página. Aí, vocês estão observando uma fotinha aí, né? Nem é na próxima página, ela tá na página 197. Teve que trocar de página. Então, tem uma foto, é a foto do centro da cidade, um bonde passando, quantidade de pessoas, alguns carros aqui. Mas você repara que não é nem comparado aos dias de hoje a quantidade de carro, né? Então, era pouco perto da quantidade de gente que tinha em São Paulo, no Rio, tá? Agora sim, nós vamos para a página 198. A iluminação também mudou. Com a chegada da eletricidade, as ruas deixaram de ser iluminadas por lampiões a gás e os postos de iluminação elétrica começaram a ser instalados. Estes acendiam e apagavam automaticamente, o que não ocorria com os lampiões a gás, que necessitavam de um funcionário para acender e apagar cada uma de suas lâmpadas todos os dias. Com a eletricidade, surgiram aparelhos eletrodomésticos, novas formas de comunicação, como o rádio e a televisão. Hoje, usamos celulares, computadores e tablets. Quanta mudança, não é mesmo? É possível afirmar que nos últimos 50 anos, as mudanças foram muito aceleradas. Nos dias de hoje, as novidades acontecem de forma tão rápida que, se não estivermos atentos, nós perdemos. Aí, aqui no cantinho, a gente tem a imagem, vocês têm aí na apostila de vocês, deles instalando, né, os postes, um dos primeiros postes, e começou a mudar. Por quê? Com isso, né, você conseguia ir para mais lugares, você conseguia sair de noite, porque tinha, né, eletricidade. Tem como você sair quando falta luz de noite? Não tem, você não enxerga nada, né? É perigoso. Então, depois que começou a aumentar o número de pessoas no país, eles começaram a ver que tinha necessidade de melhorar a iluminação, né? O gás não estava dando certo, a lamparina não estava dando certo, tinha que ter uma coisa mais moderna. E com isso foi chegando a eletricidade. Então, logo depois, começou a ver o rádio, tinha televisão pelo rádio, as pessoas ficavam falando e a gente só ficava ouvindo, né? As pessoas. E logo depois surgiu a televisão. E hoje a gente tá aí, né? Vocês imaginam um mundo sem iluminação, sem eletricidade? Eu não imagino. Principalmente nessa época que a gente está vivendo, né? É muito importante a eletricidade. A gente consegue fazer as nossas aulas, a gente faz através da internet, né? Então tem que ter eletricidade. A gente consegue passar o tempo vendo televisão, porque senão a gente não teria o que fazer. Quando tá calor, a gente liga o nosso ventilador, nosso ar-condicionado, refresca. Então, são coisas que hoje em dia a gente consegue graças à eletricidade que foi descoberta, né, há um tempo atrás e foi adquirida pelo Brasil, certo? Aí nós temos o diálogo com o texto agora. Número 1. A atividade industrial mudou o modo de vida das pessoas nas cidades. Assinale verdadeiro ou falso para cada uma das frases abaixo. Ou seja, vocês vão marcar o X se é verdadeiro ou se é falso. Aí, você arrumou que estava faltando a letra A. Nós vamos ler as opções e marcar o X no verdadeiro ou no falso. Letra A. O desenvolvimento da indústria trouxe o crescimento das cidades? A indústria melhorou a cidade ou não? A indústria fez com que a cidade crescesse ou fez com que a cidade diminuísse? Fez com que a cidade crescesse, né? Certinho. Então, essa opção aí é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Então, marca o X no verdadeiro. Letra B. Os operários que vieram para trabalhar na cidade viviam nos melhores bairros dela? E essa é verdadeiro ou é falso? É falso. Eles viviam aonde?
Cortiços, que eram os melhores bairros? Não, eram bairros distantes, né? Muito bem. Letra C. Muitos operários das fábricas viviam em cortiços? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Muito bem. Então, vamos lá, letra D. Os cafeicultores, né, quem plantava café, investiam seus ganhos em várias atividades, como nas fábricas, que é das fábricas. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Eles investiam o que ganhava nas fábricas, né? Com isso foram surgindo as fábricas, certo? Então, agora nós vamos para a próxima página 199. Leia o texto abaixo e responda a pergunta que o segue. Então, aqui, vocês vão ler o texto, tá? Você não vai ler o texto, vocês vão ler sozinhos, respeitando a pontuação, lembrando sempre, tá? Depois de lerem o texto, vocês vão responder. Com base na leitura do texto, explique por que o uso de lampiões públicos mudou a vida dos habitantes na cidade de São Paulo a partir de 1830. O que mudou quando surgiu o lampião? O lampião público, né? Aquele que ficava na rua, que o cara ia lá de manhã apagar e ia de noite acender o gás. Antigamente, como a tia falou, não tinha energia. Então, de noite ficava tudo escuro. A gente pode sair na rua escuro? Não. Então, quando veio o lampião, o que aconteceu à noite? Ficou iluminado, ficou claro. Então, a partir da noite, com o uso do lampião, as pessoas podiam sair de noite? Sim, porque de noite ficava claro. Então, vocês vão ler e vão responder isso, tá bom? Vamos agora para a próxima página. Página 200. O desenvolvimento da indústria no Brasil atraiu imigrantes da Europa e outros lugares do mundo. Eles estavam em busca de condições favoráveis de trabalho. Observe o gráfico abaixo, que mostra a quantidade de imigrantes que entraram no Brasil no período de 1850 a 1953. Ou seja, a quantidade de gente que vieram de fora do Brasil, que vieram de outros países, como a tia já falou, né? Dos imigrantes. Imigrante é quem vem, certo? Então, aí, nós vamos observar o gráfico. Lembra que a tia já explicou sobre gráfico, né? Eu acho que a tia Gislane também já explicou sobre gráfico. A gente vai ver qual é o maior, tá? Então, vamos lá, imigrantes no Brasil. Até 1950, quase 4 milhões de novos brasileiros. Então, olha só a quantidade de russos, a quantidade de japoneses, a quantidade de alemães, a quantidade de espanhóis. Aqui é diverso, é de vários países, né, dos Estados Unidos, de todos os outros países, que não estão falando aqui no gráfico. A quantidade de portugueses e a quantidade de italianos. Nesses gráficos, nessas colunas aqui, qual coluna é maior? Essa ou essa? Essa aqui, né? Então, vocês vão responder. De acordo com o gráfico, de onde via a maioria dos imigrantes? Da onde? Muito bem, né? Da onde é maior o gráfico. Agora vocês vão... Essa aqui eu não vou falar mais do que eu já falei, né? Na resposta. Vamos pensar e analisar como que é o gráfico. Agora, próxima página, 201. Letra B. Baseado nas discussões de nossas aulas e na opinião que você formou a partir delas, responda: por que os imigrantes deixam seu país de origem? Ou seja, por que eles saem do lugar deles e vão para outro lugar? Em busca de melhorias, em busca de situações melhores, porque muitas vezes lá no país dele eles vivem uma situação precária, uma situação muito difícil. Então eles veem uma oportunidade em outro
país de começar uma vida nova. Então, eles resolvem fazer essa mudança, né, de sair da sua terra e ir para uma outra terra. É a mesma coisa que a tia já explicou sobre o êxodo rural. A pessoa sai do campo, porque está ruim, e vai para a cidade. O imigrante é praticamente a mesma coisa. Ele sai do país dele que está ruim, vai em busca de um outro país que tenha condições melhores para ele e a família viver. Letra C. Que tipos de trabalho esses imigrantes sabiam fazer naquela época? O que eles faziam? Eles trabalhavam onde? Eles trabalhavam no café, né, nas lavouras de café. E onde mais que está começando a surgir muito emprego no país? Nas indústrias. Então, ele também trabalhava nas indústrias, tá? Vamos lá. Agora, nós vamos para a página 208, tá? Terminar a nossa lição de casa, última lição de casa, tá? Então, vamos lá. Todo mundo abrindo na 208. E aqui é uma entrevista, tá? Escolha um imigrante ou um descendente de imigrante e realize uma entrevista com ele seguindo o roteiro abaixo. Tia, não conheço ninguém. Vocês podem procurar na internet. Sempre tem imigrantes que dão entrevista na internet, tá? Mas todo mundo conhece alguém que veio de um outro país. Né? Mas se vocês não conhecerem, pode fazer na internet, não tem problema. Tá? Número 1. Qual o seu país de origem? Qual o país de origem da sua família? Você vai fazer essas perguntas para os imigrantes, tá? O 2. Com sua vinda para o Brasil, o que ficou para trás? 3. O que você mais estranhou ao chegar ao Brasil? 4. Quais costumes do seu país de origem você mantém? 5. Do que você mais gosta no Brasil? Tá? São só essas perguntas. São coisinhas fáceis, rápidas. Dá pra ver direitinho as coisas, certo? Então, vamos lá. Acabou, tá? Nossa aula termina aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Parece muita coisa, mas não é, tá? A tia já ajudou na resposta. São todas perguntas fáceis, tá? A qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Beijo, amo vocês!